Visão geral do episódio. Achei melhor que o terceiro, que não é muito difícil, acho eu. No fundo, eu E... acho. Mas eu achei ele muito. Ele é frenético, tem toda aquela questão da cena de serafitas, introdução do Isaac, tudo. Mas de uma maneira geral, eu achei muito infantil. Era aquilo que eu te falei. Tem aquela cena dela se pegando ali no final, que dá um pouquinho de Uhum. mais 18, etc., pelas safadezas que acontecem, mas tipo, fora isso, cara, tem uma tensão, só que se comparado com o jogo, não, eu acho que não chega ao nível, tá ligado? Do que a gente viu no jogo, a maneira que Seattle é construída. Obviamente, eu acho que isso é até uma coisa que a gente pode bater, a questão de liberdade criativa e uma adaptação. E a gente sabe Sim. que uma adaptação ela não é fiel, ela é uma interpretação. Só que, cara, eu Sim. acho que quando a gente muda tom, quando a gente muda essência, começa a me incomodar. E é isso que eu sinto que a série tá batendo. Ela tá mudando a essência, até de personagem. A Ellie mesmo, a Ellie do jogo 2 é muito diferente da Ellie da temporada 2, a meu ver. E obviamente eu não me importo se uma cena acontece antes ou depois, por exemplo. Obviamente o vídeo aqui que a gente tá fazendo tem spoiler. Mas, tipo, no jogo a estrela morre. Quando elas estão lá, Exatamente. elas entram em Seattle, elas vão pular um obstáculo, explode lá, o cavalo começa a regozijar, não sei se é a palavra certa. Começa a se debater no chão, vão lá e matam o cavalo com um HS. Eu vejo que é bem diferente. Na chegada dela em Seattle já tem morte da galera. Eu acho que não é o Manny que morre, eu acho. É o outro carinha que Eu acho morre. que é. É o Não, Manny? não. O Manny é o que o Tommy É o mata, eu Tommy. acho. O Tommy mata o Manny com o tiro, verdade. É. É. Ele mata o carinha que a Ellie fez o corte. Ela Isso, esse mata a cara. Ellie, quer dizer. Enfim. Essa é a minha. Se quiser dar uma visão geral Questão sua, geral, né? porque eu já falei em É, outros vídeos aqui quando eu apresento o que eu acho. Então talvez seja bacana você apresentar o seu ponto de vista. Até porque você jogou recentemente, então tá fresquíssimo na sua cabeça. tá bem fresco. Até porque era a primeira experiência que eu queria ter. Meu primeiro contato que eu queria ter era com o jogo, né? E não com a série. E, cara, mas eu acho quase a mesma coisa que você. Eu acho que, analisando o episódio por si só, tipo assim, eu sou uma pessoa que caiu de paraquedas no episódio. Eu achei o melhor episódio da temporada até agora. Mas eu acho que a crítica é uma crítica que vai perdurar pela série inteira, que é exatamente o tom. O tom não é o mesmo do jogo, os personagens não têm a mesma sensação de perigo, não tem a mesma sensação de urgência. E o mundo parece que é um mundo. Não parece que esse mundo é tão perigoso assim, tá ligado? E ficou tudo mais palpável assim pro público geral. Não é uma experiência densa que nem você tem no jogo. Pô, cara, parece que elas não estão numa jornada de vingança. Parece que elas estão tipo numa excursão assim, passeando por Seattle, sabe? E é foda porque por mais que eu ache isso tudo, o episódio é bom, mas ele podia ser melhor, velho. Se não fossem essas escolhas que fizeram antes. Por exemplo, cara, isso tudo que acontece acontecem muitas coisas, né, nesse episódio, e eu sinto que foi tudo meio rápido. Não sei se você teve a mesma sensação, tipo, depois a gente vai falar mais detalhado, mas a cena do metrô, a cena lá do negócio de rádio, né, Da que estação. eles da estação, né? Não, da estação e tem aquela outra antes, que eles encontram os corpos Tá, dos. na base. Eu tava falando da estação não de metrô, é a base dos caras. Onde eles Isso. encontram. Sim. Aquilo lá também foi mó rápido, assim, e eu sinto que ficou tudo meio corrido. E eu acho que não precisava ser corrido, porque o episódio passado foi por injeção de linguiça, tá ligado? Então eu acho que eles podiam, de verdade mesmo, eu acho que os 3 primeiros episódios, eles poderiam ter muito bem condensado em um episódio, de verdade, um episódio,
E porque são 7. Então, pra mim, seria um episódio da introdução, né? Do jogo, que a morte do jogo é um prólogo. E são 3 dias. Essa vingança são 3 dias e eu acho que poderiam fazer 2 episódios pra cada dia. Se esse episódio fosse duplo, cara, tudo seria muito mais bem aproveitado, mas eles não têm mais tempo de fazer isso. Porque agora. Que agora eu acho que vão ser. Tem mais 3 episódios, certo? A gente Então, tá no 4, 5, 6, 7. então provavelmente vai ser mais um episódio para cada dia de Seattle, que não faz sentido na minha cabeça porque é muito conteúdo. Cortaram muito conteúdo dessa parte, que se você pegar, analisar do lado, você vai ver, tipo, pô, é sinistro o tanto de coisa que dava para ter colocado a mais. E vai ter, pelo menos, tem que ter um episódio de flashback. Que ainda não teve nenhum. E que foi mostrado no trailer da temporada. Da Ellie e o Joel andando no parque temático lá. Exatamente. E, cara, se a série for seguir esse rumo mesmo, me incomoda mais ainda a exposição que fizeram da Abby no começo. Porque eu pensei que iam fazer lado a lado, entendeu? Eu pensei que iam ir intercalando a jornada da Abby com a jornada da Ellie, lado a lado. Certo. Mas não parece que isso vai acontecer agora, né? Então, pô, já entregar toda a motivação da Abby me incomoda ainda mais depois de ver esse episódio. De não ter aquela construção até da própria Abby, com os flashbacks dela, construindo um pouco dessa caracterização, né? Exatamente. Então, resumindo o que eu falei, tipo, de modo geral, eu acho um episódio bom. Só que eu acho que esse episódio ele escancara mais os problemas que a série tá tendo como estratégia mesmo, entendeu? Como estratégia de como ela é feita. Aí agora, se você quiser falar cena a cena. Sim, eu tava até procurando aqui, cara. Então você acha que, de uma maneira geral, até o que aconteceu nesse quarto episódio poderia já ter começado praticamente no segundo episódio? O primeiro episódio ser ali bem Jackson, Abby chegando e já matando o Joe. Eu acho que o primeiro episódio podia ter terminado com a morte do Joe. Entendi. Sim. De uma forma nua e crua mesmo. Pô, cara, porque pelo visto, tudo que aconteceu em Jackson tanto faz, né? Eu não creio que Jackson vai ter uma importância muito grande, também não acho que tem que ter, assim. E, cara, eles têm pouco tempo de tela, velho. São 7 episódios, mano. Um negócio que eu tava pensando. É porque, assim, antes de sair a segunda temporada, eles já anunciaram a terceira. Exatamente. Então, assim, a gente sabe muito bem que não tem um terceiro jogo. E eu não acho que a HBO ia criar material, tirar material do zero pra tentar criar meio que uma história original, que nem eles fizeram pro final de Game of Thrones, por exemplo. Mas esperamos aqueles, né? Esperamos. Mas aí me leva a pensar o seguinte. O que eu acredito muito, eu não sei se eu já compartilhei isso, é que o final vai ser, possivelmente, o embate da Ellie com a Abby. O primeiro, eventualmente. Porque a gente vai ter um episódio de flashback, vai ter que ter o Tommy, cara. Inclusive, isso é um dos pontos. A gente não vai aparecer aqui porque eles não adaptaram isso, mas quando elas chegam em Seattle, elas encontram o rastro do Tommy lá, com os interrogatórios que ele faz, etc. Então, tipo, exatamente. Enquanto essa parte foi toda cortada. Totalmente cortada. Não, o Tommy foi cortado, né, cara? Convenhamos. Nerfaram o Tommy pra caramba. Daí eu tava até vendo os comentários, que eu gosto de ver também, tipo, o que o pessoal tá falando, pra entender uma concepção, às vezes, geral e também um ponto de vista diferente. O pessoal, tá, mas no jogo eles não têm a situação de Jackson. O Tommy ali, como ele faz parte do conselho, ele tá agindo também em prol da comunidade dele. Ele não estava junto com o Joel quando aconteceu. Então, ou seja, ele não foi diretamente afetado, ele não foi
é tipo apagado, que nem acontece no jogo. Então é como se o sentimento dele ali também de vingança fosse suprimido, meio que naquela ideia de o meu irmão já foi, não vai adiantar nada agora. É. E beleza, tem que ajudar essa comunidade aqui. A gente não tem também certeza se ele não saiu do nada, no meio da noite, que nem elas. O que eu duvido um pouco. Mas pode ter acontecido. Porque a gente não viu o Tommy depois lá da cena da comunidade conversando naquele lugar, na votação. Uhum. Eu acho que o jeito que a série fez pra justificar a não ida do Tommy, ela faz sentido até. Tipo assim, você compra esse personagem não querer ir e Sim. ficar hesitado em ir. Eu acharia até estranho se ele fosse pelo jeito que a série é construída. Uhum. O receio é o medo, né? Porque, pô, velho, por que fizeram isso? Como que vão justificar lá na frente, assim? Ele tem um papel importantíssimo, Sim. importantíssimo. Sim. Então, pra ter uma mudança dessa, tem que convencer muito, cara. Não, e o pessoal fala, eu acho que foi até no Flow Games que eu ouvi falarem, que o Tommy do jogo é um personagem diferente do Tommy da série, porque um agravante ainda na série é que ele tem filho, cara. Então, ele não é só o marido ali, o irmão. Agora ele é pai, ele tem a questão da cidade, tem a questão da Maria, tudo. Mesmo sabendo, pelo menos do meu ponto de vista, os três que votaram foi o Tommy, a Maria e o Jesse. No sim, pra irem até Seattle. Mas. E é que, cara, se o Tommy for indo um pouco mais profundo na série, assim, eu sinto que não só não vai fazer sentido como o personagem que estão construindo ele, como não vai fazer sentido pela mensagem que a série quer passar, sempre quis passar. Esse amor paternal, que é a coisa mais falada no primeiro jogo, foi o que tirou o jogo do fundo do poço, né? Que eu acho que tanto o primeiro jogo quanto o segundo jogo, fala muito sobre a mensagem dos vagalumes, que é tipo, quando você Vendo a escuridão. estiver na Procure pela escuridão, luz. procure pela luz. E no caso do Joel foi a Ellie, né? O amor paternal da Ellie. No caso da Abby, vai ser aquele Serafita lá. Uhum. E Leve. isso, um leve. E a Ellie a gente não sabe, né? Mas provavelmente vai ser algo assim também, porque os três personagens passam pela mesma jornada, se você analisar bem. Tanto a Ellie, o Joel e a Abby, eles meio que passam por isso. E eu sinto que o Tommy, ele já achou a luz dele. A partir do momento que ele tem um filho, ele saiu do fundo do poço já, cara. Então não faz sentido ele tá nessa sede mais. Acho que é possível, então, que eles nem coloquem o Tommy com esse papel que apareceu no. Eu acho. Talvez esse Interessante. papel possa ser do Jeff, sabe? O Jesse, de uma maneira geral, ele vai pra Seattle. Só que é aquilo, né? O Jesse, mesmo no jogo, ele vai. Ele tem as motivações dele, né? Obviamente a Dina e a Ellie estão lá. Mas é bem diferente do Tommy. Então, assim, aquela coisa meio. Sabe? Até mesmo, se a gente for ver. Eu não sei até que ponto que essa segunda temporada vai adaptar. Mas depois, quando a Ellie volta, que ela acha que a Abby sumiu, foi pra sei lá onde. Quem fala que ficaram sabendo de uma mulher musculosa andando é o próprio Tommy. Ele que aparece do Exatamente. nada e fala: Meu, ó, encontraram ela. Ah, você não queria vingança? Agora você não quer, né? Tudo bem. Daí tem a treta com a Dina, tudo isso. Então parece que começa a meio que ruir alguns pilares da história. Que daí o pessoal fala: Ah, mas a adaptação ela tem que ter a sua liberdade. Sim, só que pra mim perde a essência. Muda personagem, é isso que me incomoda. Eu não ligo se muda gênero, dependendo do personagem, cor, a camiseta que tá usando, que nem eu brinquei num outro vídeo. Mas, cara, quando você muda, que nem. A Ellie não quer justiça, ela quer vingança, cara. Então, esse negócio aí de tentar passar um ar mais de justiça, não.
Justiça é matar, então? Não, pra mim justiça não é matar, justiça é julgar. Então faz uma prisão lá em Jackson e coloca a Abby pra fazer trabalho comunitário. Agora, porra, tá ligado? E. Ah, cara, esse argumento é foda, porque, puxando o gancho já, a primeira cena desse episódio é uma coisa que não tem no jogo, Uhum, que é a parte do Isaac, né? sim, Mostrando como ele vai entrar para os Wolves. sim, E eu achei sensacional. Eu acho que eles acrescentam muito no personagem, mostrando todas as cenas do Isaac nesse episódio, só acrescentam, sabe? E eu acho que é isso que eles tinham que fazer. Adaptar, não precisa ser igual, mas precisa adicionar. E eu vejo que todas as mudanças que fizeram na série estão destruindo os personagens. sim. Então essa foi uma das primeiras mudanças que a liberdade criativa do diretor foi realmente boa. É muito foda essa cena. Aí você vê, né, que ele tem esse sentimento de, tipo, a Fedra traiu ele, digamos, que o Sim. próprio o ator, ele fala, não é ele que traiu, eles que traíram, por moral, etc. Tanto que dá pra ver que ele tá bem descontente com essa conversa que acontece aí no Camburão. Aí só que ele se Conversa, torna isso, né, mano? Oi? essa conversa no Camburão é muito boa. Exato, cara. E ele se torna exatamente o. Né, ele se corrompe da mesma maneira e o molequinho que tá aqui do lado dele, principalmente, você vê ele, o moleque, mano, parece que sofreu uma lobotomia, ele fica lá babando tudo que o Isaac fala. Mas você vê que esse moleque aí também ele fica meio tipo, caralho. Ele fica meio chocado. Isso diz muito do personagem Isaac. Cara, quem não conhece esse personagem, só dessa primeira cena e da próxima também, sabe como esse cara é mentalmente, como esse cara tem atitude, sabe? Não Uhum, precisou de psicóloga ficar explicando os sentimentos dele. Não precisou. Ele não precisou ter muita conversa. Foi mostrado pra gente sim. como esse cara é e Motivação dele, a maneira a que. motivação, a moralidade dele também, que é. Eu acho que The Last of Us é muito sobre zona cinza, sabe? Sim, Esse cara, mano, ele é quase um psicopata, mas ele tem a moralidade dele, ele tem o código de conduta dele que é completamente deturpado, igual quase de todo mundo nessa série. sim, Igual era pra ser, né? Pelo menos de quase todo mundo dessa série. sim. Porque se você para pra pensar, o que o Joel fez foi errado, o que a Abby fez foi errado, o que a Ellie tá fazendo é errado, todo mundo tá errado nessa porra, velho. Mas é um mundo pós-apocalíptico, né? Então. Exato. Cada um joga dentro daquilo que para eles faz mais sentido para poder sobreviver e que conversa com a moral dele. E É. nessa parte de ética acaba não tendo muito, convenhamos. Ah, não. Sobrevivência. Não, e é aquilo, né? Pra sobreviver no mundo desse, pós-apocalíptico, caramba, 4, velho, não tem como você ser, tipo, bonzinho. Isso que tá me pegando, cara, é que. Vamos ver aqui, tem a cena dele. Aí aqui a gente já tem a cena dela explorando Seattle. Fica subentendido, quando eu vi a Dina procurando os negócios, quando ela faz aquela cara lá, eu fiquei, será que é o teste de gravidez que ela vai descobrir que tá grávida? Eu até meio que fiquei na dúvida se eventualmente a gente teria a gravidez adaptada também. Porque é um ponto. Quando a Abby vai matar a Dina no jogo, depois já que a Ellie matou os amigos. É a Maggie? Qual que é o nome dela? Não é Nora? É o Owen e eu não lembro o nome da outra. Nossa, me fugiu. Enfim, quando a Ellie mata, depois elas têm esse embate, a Abby ela quer matar a Dina. Quem segura Sim. ela é o próprio Lev, né? Então meio que aquela ideia de ciclo de violência, literalmente. Você fez isso comigo, na mesma moeda eu vou te pagar. Você matou minha amiga grávida, então agora a tua amiga é que vai levar. Exatamente. Mas é importante ela estar grávida, eu acho. Sim, Só que eu acho que isso é um problema também, sabe? Porque, cara, é um problema
tom que a série tá dando. Porque. Quando a gente chegar nessa cena da gravidez, A gente eu falo. pontua. Mas essa cena é muito boa, dela saqueando as coisas, sabe? Sim, É bem. Pô, no jogo é o que você mais faz, né? Entrar nesse lugar e ir procurando as coisas. E eu gosto dessas pequenas ceninhas que trazem um pouco do gameplay pra tela, sabe? sim. Isso que faltou muito na primeira temporada e gostei muito de ver isso nesse episódio. E eu queria mais até. A ambientação também, achei incrível. Incrível a ambientação desse episódio. Não, tá sensacional. A cidade tá coisa de louco. E eu não lembro se é quando eles chegam, mas tem uma coisa muito legal nesse episódio, que eles começam a ver umas bandeiras, assim, Sim, é um pouquinho uns antes aqui. arco-íris, Sim. começam a ver uns arco-íris e tal. E elas ficam se perguntando, cara, que é Quer... isso? O que é esse monte de arco-íris, sabe? Sim. Então você vê como a gente Símbolos. perde um pouco, né? Uhum. A gente perde um pouco da história da humanidade, dos símbolos da humanidade. Sim. Mas é legal ter esse símbolo aí, porque fala muito do amor delas mesmo, sabe? Sim. Sim. Que no meio desse caos todo, que tá a cidade e que é a jornada delas, pô, existe um amor ali, sabe? Existe coisa bonita ainda pra se ver perdida nisso. E no jogo a gente também tem uma rua com arco-íris, tudo. Sim, Um sim. dos bairros que elas andam. É uma Essa referência parte, direta, se for ver isso também. Para além dessa sim. análise bem mais simbólica, se for ver. É um simbolismo muito bom. É que tem a Fedra. Eu achei essa cena engraçada quando eu assisti. Porque quando a Ellie vai abrir aqui o tanque, né? Ela faz um puta barulho, a Dina tira uma pistola Sim, e fica no meio da rua. Tipo, eu não vou verdade. buscar cobertura, não vou fazer nada. Eu tô aqui, tipo, que daí o pessoal tá zoando ela de Dora Aventureira. Tô aqui cobrindo minha mina, hein? Cuidado. Velho, É, uma longo alcance aqui, velho. É double kill pela situação atual. pô, cara, aí é foda, tipo. Você pensa, meu, esse povo é totalmente despreparado pra estar aí, sabe? Não. E ainda mais a Ellie. Isso que me deixa doido, que a Dina, ela é protagonista, velho. Nesses momentos, parece. Não, Ela rouba totalmente a cena da Ellie e você sim, fica pensando. Se a Dina for ficar no teatro depois, como que essa menina vai se virar, velho? Ela só faz presepada atrás de presepada. sim. Ela que é praticamente. É o que. Eu vi o Craig Mazin falar que elas se complementam porque a Ellie é a ação e a Dina é a mente. Só que, Uhum. cara, é aquilo. A gente já comentou essa questão de tom. A Ellie no jogo, eu vejo ela muito mais antenada e muito mais estrategista, mesmo com o ódio dela. Parece que ela tem, assim. Ela sabe exatamente o que ela vai fazer. Ela é bem crua nesse sentido. Não, vai ser assim, assim, assado. Enquanto a Dina tá ali acompanhando ela. E a Dina também do jogo, ela é bem mais séria do que essa Dina que a gente tem aqui. Muito mais. Então, tipo, Muito dá mais. pra ver que é uma pessoa que já tá mais. Parece que ela tem um senso de. Não é de temor, mas ela tem um senso de perigo muito mais do que essa daqui. Nesse sentido de. Dar risada, meio que esse alívio cômico, tira o mapa do bolso, vai lá e faz as coisas. É. Tanto Tanto que que. aqui é a Dina que fala, né? Tipo, a Ellie fala, vamos lá. E ela, você vai assim, no meio da rua, de dia? Pois é. Cara, são pequenas coisas, assim, quando a Eren faz aquilo lá no tanque de guerra, né? Que é em Barumião e tal, você vê que depois, logo depois, ela tem expressões de felicidade, tipo, nossa, olha aqui o que eu fiz. Exato. No jogo, isso não existe. Da Essas pequenas. personagem, isso não existe. É, são essas pequenas coisas que mudam o tom da série. Ela tá toda hora. Ela tá toda hora sorrindo um pouco. Sim. Ela sempre tá Ela tá. tipo, verdade, né? Eu seria bobinha. Foi isso.
Isso pra mim que tá matando a personagem. E a Dina, por mais que ela seja diferente, eu compro ela. Eu gostei muito dessa personagem do jeito que ela tá. Sim, Tirando que ela tá no cenário pós-apocalíptico e ela tá mais maquiada que meninas que você vê por aí no shopping. O sim. tempo inteiro ela tá. Cabelo perfeito. Toda hora. Tirando isso, eu compro ela como personagem. A Amy eu não consigo comprar, cara. E não é por aparência, não é por aparência, Não, é por essas total. pequenas coisas. Você sabe o que eu acho engraçado? Porque na primeira temporada eu achei que adaptaram muito bem a Ellie. Aquela Muito questão bem. da menina irritante, que fica tirando todo mundo, que é inconsequente. Agora, na segunda temporada, parece que isso não, a meu ver, tá? Não é culpa da Bella Ramsey como atriz. É culpa da direção. Pra mim também. Ali é Craig Mazin e Neil Druckmann, cara. Não justifica. E, obviamente, o diretor do episódio. Mas quando chega aí, ela tá agindo de acordo com o que falam pra ela. Não, você vai levar dessa maneira. Se falasse pra ela, pô, você tem que ter a cara mais fechada, tem que ficar mais sisuda, essas coisas, eu tenho certeza que ela conseguiria fazer. Isso daí, sem Cara, dúvida nenhuma. a gente tem a certeza porque a gente viu ela atuando em Game of Thrones. Exatamente. E ela em Game of Thrones era um personagem poucas. Ela em Game of Thrones parece mais a Ellie do segundo jogo do que essa. Sim, sim. É Todo mundo inacreditável isso. elogiava pra caramba ela no Game of Thrones. Nossa, essa menina é pica. Nossa, ó, ela é pequenininha, mas ela vai lá e faz o negócio acontecer. Agora a gente tem essa É, Ellie. é. A Ellie do Porque pega a a, faquinha. a Ellie. A Ellie do segundo jogo, que é a Ellie do primeiro jogo, cara, são personagens totalmente diferentes. Tanto que a primeira cena do jogo você já tem um baque do jeito que ela trata o Jeff, sabe? Com um desdém, um pouco de. Ela sempre tem uma raiva meio engolida, que você não entende o porquê. Tem alguma coisa incomodando ela que você nunca entende muito bem o porquê. Sim, Lá na frente a gente vai entender, né? sim, Na série já deu pitadas disso, e não gosto também. Mas é basicamente isso, a personagem é irreconhecível, cara. sim. Irreconhecível. Aí a gente tem aqui a cena, eu acho que pelo menos era uma das cenas que eu tava mais estava esperando desse episódio, Eu que, também. que é quando elas encontram a loja de música. E no jogo a gente sabe bem que é uma. Alicia não precisa, não faz parte da história. Aqui entra como. Como. Entrou na série, melhor dizendo, de tão Emblemático. Né? emblemático que ficou. Exatamente. E a gente. E é aquilo, né? A gente tem essa questão da música sempre ser um protagonista nessa série. Não Sim. como também é no jogo. Eu não lembro quem foi que falou, acho que foi o Troy Baker falando que a música é muito importante para o Neil Druckmann, etc. Então, obviamente, que ia até aqui. Elas começam a jornada delas indo para Seattle fazendo aquele ABC de bandas, brincando, citando Guns, Frank Zappa, Green Day, por aí Verdade. vai. E aqui a gente tem um cenário que os caras mantiveram 10-10 assim numa questão de adaptação. Cara, eu acho que eu vou discordar um pouco de você nessa última frase, porque É? para mim uma das coisas que, assim, achei a cena linda, linda, Uhum. linda, linda, mas o cenário me incomodou um pouco, Incomodou? porque me incomodou um pouco. Assim, é picuinha, né? Picuinha minha, Tudo bem. mas cara, é que esse jogo a gente não pode tratar esse jogo e essa série como qualquer coisa. É uma obra-prima de verdade, assim, de verdade mesmo. Então tudo é muito bem pensado. E a composição desse cenário, esse frame aí é quase como se ela fosse a ideia que eu entendi, tá? Sim, Que passaram na cena. Parece muito que ela tá fazendo uma apresentação, ela tá no centro da tela, tem certo. uma luz atrás dela, iluminando ela mesmo, sabe? Para ela ser real o foco, o centro de tudo. E depois a Dina chega e fica admirando ela. Sim.
novamente voltando a. Tipo assim, eu acho que funciona, tá? Funciona Sim. muito bem. Fica bem incrível. É emocionante essa cena. Só que se você pega um AB do jogo, cara, o sentimento é diferente. Porque aí parece que ela pegou o violão e ela tava feliz tocando. Sim. E no jogo é tudo mais escuro, é tudo cinza, sabe? Sim. Não tem essa luz nela e o plano é bem mais fechado, é uma coisa bem mais intimista. E é o que o violão é para ela, uma coisa bem uma Pessoal, né? conexão muito forte pessoal que ela tem com o Joel. Uhum. E no jogo parece que ela pega o violão e ela só vai tocar porque ela tá sofrendo, cara. Ela tá Sim. sofrendo e ela quer ter aquele momentinho que ela vai se conectar com o Joel ainda. Sim. E não é essa sensação que me passa quando ela tá tocando aí. Certo. Parece que ela tá tocando meio que pra impressionar a namorada. Ela foi, sentou aí no meio e. Mas é bonito. Sim. Continua sendo bonito. E a gente não teve o flashback do Joel ainda, Do tocando violão. do violão. E já era pra ter tido, porque aí essa cena ia ter mais impacto. Exato! Exatamente! A gente ia Exatamente, saber cara. mais da conexão que elas têm. Cara, Porque até agora a gente só viu que. Perdão de cortar, mas a gente só viu que o violão, Joel e Ellie é aquela hora que ele entra no quarto dela, depois que eles já brigaram, ele vê o violão, você tem tocado, etc. Ele, eu vou pegar pra limpar. E ele pega o violão e vai limpar e acabou. É só isso que a gente vê, tipo, eles com violão. Eu acho que a gente não viu nem o Joel com violão. a gente não viu o Joel tocando. E, e no jogo ela começa, se eu não me engano, ela começa tocando a música que o Joel estava tocando no começo do jogo, né? Aí depois ela começa a tocar o Take On Me quando a moça chega, né? Sim, Mas a diferença pra mim é a diferença que a gente reclama a série inteira, cara, que é o tom. Isso no jogo é muito triste, cara. É muito triste. O olhar, a voz dela vai falhando porque é difícil pra ela fazer o que ela tá fazendo. Não é simplesmente ela performando uma música porque é maneiro. Aí na série pareceu que ela pegou o violão porque é maneiro. sim, É maneiro, tinha que ter. E a Dina olha pra ela com uma admiração que aí eu acho que a atriz entregou muito. Esse olhar dela quase chorando, de admiração, dela tá se apaixonando mesmo pela Ellie nesse momento, né? sim, E no jogo é um pouco disso, mas você vê também que ela tá preocupada. Você vê que aquilo, ela percebe o tanto que aquilo tá sendo sofrido e doloroso para ela. E ela tá preocupada ao mesmo tempo. E é muito difícil captar isso, né? Perfeitamente, mas é diferente. Então essa cena que você pausou é de tudo. Ela tá sorrindo, cara. Ela está sorrindo. Não existe sorriso nessa cena. Hashtag isso foi fofo mesmo. Foi mesmo. Mas eu gostei da cena. Não tem como não gostar disso. Ela cantou bem pra caramba ainda. Cara, eu vejo que foi bem um negócio fanservice. Sabe? Os fãs Foi, gostam, foi, os fãs foi. gostam, os fãs querem, nós vai dar. E foi bem jogado, assim, né? Sim. Parece que tipo, não, vamos colocar essa cena, atacar essa cena no meio do episódio, assim. Aqui a gente já entra de novo. Aqui eu tenho que tomar muito cuidado com os takes. Então aqui a gente tem de novo o. Nossa, eu ia falar Jeffrey. É o nome do ator, esqueci o nome do. O Isaac. O Isaac. A gente tem o Isaac. E ele começa falando aí um pouco de flashback dele. A gente vê que o tempo já passou, a gente já tá de novo na linha cronológica atual. E o cara vai falando, mostrando até como se fosse. A gente tem um personagem que é desumano, só que ao mesmo tempo ele ainda lembra, né, da vida passada. Meio que ele fala: minha rotina era essa, eu ia me aposentar com tanto, e eu queria ter essa panela porque ela é sensacional. Então você vê, o cara gosta de cozinhar. Cozinhar geralmente se associa uma coisa. Tem que ter uma certa delicadeza para cozinhar, certa arte. Então você vê que o personagem, ao mesmo tempo que ele tem esse ar rude, esse ar grotesco, ele também é uma pessoa que sabe apreciar
determinadas coisas como uma panela. Eu, particularmente, vejo uma panela, pra mim é uma panela. Não é tipo, sei lá, essa assinatura, por exemplo, que ele fala. É a mesma coisa com o Joel, né? Que o Joel é aquele cara quase um psicopata. Mas, pô, o cara tem uma sensibilidade com a música. Que o Isaac tem essa sensibilidade, parece, com a cozinha, né? Sim. E são quase monstros, assim, né? Porque. É. Cara, eu adoro essas cenas, porque elas dizem muito do contexto do mundo que eles estão vivendo, sabe? De como isso transforma as pessoas, assim. E outra cena fenomenal, eu acho. Ele até fala uma coisa muito foda nesse discurso, que são as pequenas coisas que essa catástrofe traz de bom, né? Uhum. Que ele nunca teria uma panela dessa. Uhum. Ele nunca teria a oportunidade de cozinhar num lugar assim e tal. Muito foda. E as panelas. No começo dessa cena, eu tava vendo e fiquei, mano, certeza que é a cena do interrogatório. Porque não ia meter o cara na cozinha assim, do nada. Sim. Eu acho que no jogo tem essa cena quando a gente vai conhecer ele. A gente tá com a Abby e a Abby chega pra falar com ele, pra pedir ajuda pra alguma coisa que a Abby tava indo pedir ajuda pra esses caras aí. E a primeira cena que a gente vê é ele torturando alguém. E a Uhum. gente escuta, né? E eu gostei muito da gente ver o lado dele fazendo Sim. isso. Porque fica tudo meio subentendido e tal. E aí eles decidiram mostrar, eu achei corajoso, cara. É a cena mais corajosa da temporada, eu acho. Da tortura. Da tortura. É. E aqui vai ter o no frontal do tiozinho. Deixa eu tentar avançar um pouco. Pronto, pegar esse take aqui. A gente tem um Serafita todo ferradão. Se bem que aqui pelo menos tá com o fade aqui de baixo. Não mostra tanto, mas. Enfim, a gente tem aqui. A gente podia falar um pouco dos Serafitas também, né? Também acho. Cara, eu não gosto tanto do jeito que estão introduzindo eles na série, porque. Quiseram humanizar. Eu acho que do mesmo jeito que a gente criou uma simpatia muito forte pelo grupo da Abby, a gente também tá criando uma simpatia muito forte por esse grupo, né? E eu gosto dessa cena porque mostra o quão eles são Yes. fiéis ao grupo, às ideologias deles, né? Só que se você alia isso com o resto que a gente já viu deles, eles parecem uns coitados, cara. Eles parecem que estão sofrendo nesse grupo mano, eles são tão brutais, ou mais até, que os lobos. Não, Tanto porque. que Ah, a primeiro. Não sei se você lembra do primeiro contato que a gente tem com eles no jogo, mas é uma cena que a Ellie tá passando por um parque e ela toma uma flechada. uhum. Se ela subir, ela toma uma flechada. Aí ela vê vários corpos assim pendurados, que são os mesmos corpos em Seattle, né? Só que a gente não fica muito bem entendido que são eles na série, mas a gente vai ver um rastro de sangue que os caras deixam, até a gente conhecer eles de fato, né? Então eu não gosto. E o primeiro impacto que a gente tem com um personagem ou com um grupo, ele fica muito marcado, eu acho. Porque, principalmente por ter uma criança ali no meio, né? Meio que a inocência. Não, estamos te Pois é. levando para um lugar melhor onde esse martelo aqui. Você não vai precisar de martelo para se defender. Lá tem paz. Estão fugindo do quê? Pois De é. lobos. Então a gente tem o primeiro contato, o grupo da Abby matando o Joel. Depois a gente tem, assim, o grupo da Abby, digamos, os lobos mesmo, caçando os serafitas ali na floresta. E é isso. Tanto que a gente depois só vai. E depois a gente tem essa cena. Obviamente a gente vê a criança morta junto do pai lá, quando a Ellie, perdão, e a Dina encontram eles. Mas depois a gente já passa aqui pra esse cara.
Aí dá pra entender que é um grupo violento, porque você atira, vocês atiram também. Então, tipo, meio que dá essa dualidade de lados. E depois a gente tem aquela cena que é já no naquele prédio onde os corpos estão pendurados. E a gente vê, tanto que a Dina fala, meu, o que tem de errado com esse pessoal de Seattle? Que meio que ela vê. E isso a gente pega, talvez, um pouco das conversas dela no jogo. Que dá pra ver que a Dina, ela sempre foi criada num ambiente seguro, entre aspas, assim. Sim. A Ellie foi criada em QZ, um monte de coisa, então ela tinha outro... Ela teve, obviamente, o background das duas é completamente diferente, mas... Assim, no jogo dá pra ver também que a Dina ela é muito mais sensível do que a Ellie, porque a Ellie ela já passou por rastro, já viu gente morta, já teve que matar a melhor amiga, que era interesse também romântico dela, tudo isso. Pra Dina é meio que a primeira vez, enquanto pra Ellie é tipo, porra, mais uma vez. Isso é bem legal. Aqui a cena do interrogatório, que o cara entregou uma puta atuação também. Os dois, né? Os dois. Maquiagem perfeita, cenário perfeito também. E tem coisas muito boas nessa cena para você entender os Serafitas, que é quando esse cara vira e fala que você nunca vai ver um Serafita passando pro lado dos lobos, mas você sempre vai ver um lobo passando pro lado dos Serafitas e corta pros dois guardas na porta. Enquanto um guarda tá pé firme, que tipo, não, esse cara tinha que morrer mesmo, o outro não tá tão pé firme assim. Uhum. Então o que ele fala aí reflete nos próprios dois guardas lá fora. Verdade. Sabe? Então ele realmente tem um ponto no que ele tá falando. Verdade. E aí o Isaac até tortura ele com a panela e fala que não, o ideal seria uma panela de ferro mesmo, né? Porque o calor fica retido por mais tempo. Uhum. Ó, aqui ele falando, todo dia os lobos enxergam a verdade. Isso. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Pra você entender como que os dois grupos pensam. E outra parte que diz muito sobre o grupo é quando o Isaac pede pra ele dar a mão. E aí ele já vira. Ele Quando já o Isaac tá. vai dar a panela de novo, ele volta e o cara já tá com a outra mão. Ele Aí sabe o que Isaac- ele não vai afetar esse cara. Que, tipo assim, ele já entendeu. Esse cara, eu não vou tirar nada dele. Esse cara Vai tirar já nada morreu. dele e só mata ele. Aqui. Aí. E com muito sangue frio, assim, sabe? Muito sangue frio. E, cara, você vê aqui. Quer ver? Vou pausar pra pegar a expressão do Isaac. Você vê uma expressão tipo, puta merda, cara. O que eu tenho que fazer, ele, né? cara, pra esses caras pararem, meu, pra eles entregarem? Tipo, dá pra ver que ele vê o grupo, de fato, como uma ameaça, não é tipo assim, tô matando um serafita aqui. Não, tipo, ele vê como é muito mais embaixo o inimigo que ele tá enfrentando. Sim. Muito, muito bom, cara. E de novo, né? Isso é uma adaptação. Isso daí não tem no jogo. Isso daí é conteúdo que expande o universo, expande muito bem. E só constrói mais. Sim, Que nem na primeira temporada o episódio do Bill. sim, sim. Serve pra fundar mais o personagem e não desconstruir ele, destruir ele igual fazem por aí. Aqui os dois guardas. Um bem pé no chão, né? Bem firme. Olha a cara de desdém dele. Nossa, dá vontade de dar um soco, cara. Papo reto. Dá. Papo reto, irmão. E o maluco ainda tá com a harmonização facial, que esse queixo aí não é natural, não. Jamais. E aí a gente tem. Tipo, mano, essa cena aqui no jogo, salvo engano, elas já foram capturadas, a estrela já tinha morrido, ela já tinha matado o carinha da. Ela esfaqueou no. Quando o Joe vai. Quando o Joe tá morrendo. Aí depois elas fogem dali. E aí eu acho que elas chegam até esse prédio. Salvo engano. Cara, eu não vou lembrar disso, tá? Salvo engano. Eu acho, na verdade, eu acho que é depois
Que elas. Quer ver? Porque a gente vai para aquele bairro em Seattle, elas, né, vão para aquele bairro em Seattle para abrir aquele portão, lembra? Sim. E elas vão pegar a gasolina e um tanque de gasolina, né, para transportar. Eu acho que essa cena é logo depois que elas abrem aquele portão, não é? Se eu não salvo engano. Vamos ver. Tá aqui. Elas em Seattle. Ó, Deixa eu até a dar um gente tem aqui Maria, elas indo pra Seattle, chegaram em Seattle, tá. Abriram o portão, tudo. Elas querem abrir esse portão aí. Aí elas vêm aqui, encontram. Elas entram em lugares, tudo. Então aqui, delas entram. Eu acho que é aqui onde ela encontra o cara que o Tommy interrogou. É, aqui o cara que o Tommy interrogou. Isso tudo foi cortado, né? Foi cortado pra caramba. Cortado. E aí. Aí Tá ela. vendo? Ah, é Aí elas verdade. conseguem abrir quando elas estão. É no próximo. É É agora, verdade. ó. Agora elas vão pular. Explodiu. Nossa, é A verdade. Dina sai de cena ali. A Ellie. A estrela F. Cara, e assim, na primeira temporada, quando a Anne chega em Jackson, ela vê um cavalinho. Bonitinho. Uhum. E eles falam, essa daí é a estrela. Uhum. Então tem. A morte da estrela ia ser muito mais impactante na série do que no jogo. Com certeza. Porque você vê ela lá pequenininha e você fala, caramba, é o mesmo cavalinho, cara. Com certeza. Esses três personagens aí, eles não existem, né? Os três que vão morrer. Esse agora e os outros dois do que o Tommy matou. Eu acho que eles não existem, não. Cara, esse aqui, salvo engano, é o que ela. Não é o. É o que ela corta o rosto, não é? Olha aqui. É que o que ela corta o rosto na série é o Manny. É o Manny Uhum, na série. É o Manny na série. Eles transformaram no mesmo personagem. Aí tá, aqui tem a morte do cara, com a Dina, tudo. Aí consegue escapar, enfim. Aí sim a gente vem praticamente pro prédio. Nossa, isso tudo cortou, né? Cortou isso tudo, cara. Eu acho que aqui já é do. É, aqui já entra. Eu acho que é aqui que estão os corpos. É. E Aí aqui mesmo. estão os corpos. Eles escapam, tudo, entram aqui. Aqui tem um conflito. Que na série só acontece lá no segundo andar. Não tem uma coisa muito assim. Por exemplo, isso daqui pra mim é insignificante. Uma questão, ter conflito aqui, não ter conflito aqui, etc. Pra mim é tanto faz. Aí depois elas vão pro metrô. Verdade. É igual, né? Mas eu até gostei dessa cena. Eu gostei do jeito que ela é feita, porque não faz sentido elas matarem todo mundo. Por uma questão de, tipo, mano, é a vida real, sabe? A gente não vai Exato, chegar com caras e matar 40 caras. exato. Só que, cara, a partir daí me incomodou uma coisa me incomodou muito. E as cenas não são escuras, cara. O, tanto aí quanto no metrô, não é escuro. Você percebe. Essa cena, por exemplo, é escura, mas você vê muito bem as coisas. Não é um clima de terror. Sim, E essa cena não me incomodou tanto porque no jogo é mais claro, né? No jogo tá de dia e tal. Mas no metrô, cara, eu realmente queria que fosse uma coisa mais aterrorizante, assim, mais sabe? claustrofóbica até. É, é. E aqui a gente chega na cena do metrô. Que eu particularmente gostei. Isso da escuridão não me incomodou tanto. Até porque eu assisti pelo projetorzinho, então pra mim se tivesse só de conseguir estar enxergando já foi uma vitória. Porque Eu queria que a cena fosse inteira nesse tom aí, sabe? sim, Mas mais isso. Mas é picuinha também. sim. A cena é muito boa.
Eu gostei muito da cena, eu gostei tanto da cena que eu queria mais, cara. Uhum. Achei muito rápido. E essa parte é muito legal, né? Quando elas começam a ouvir os Os clickers, clickers. aí a Dina vai contando, né? Ah, aqui, ó. Já começou a contar. Que faz uma referência àquele poder que você tem no jogo, né? Verdade Que que você você. Uhum. vai dando certinho as coisas. Eu só queria que a Ellie fizesse isso também. É que isso daqui a gente vê no primeiro episódio, né? Quando elas sobem É, pra entrar naquela casa onde a Ellie tem um contato com aquele outro infectado. Infectada, no caso. E a Dina segura ela e ela faz. sim. Aí meio que. Mas não dá a entender que a Ellie não consegue fazer isso? Claramente. É, Ou, pelo menos, a Ellie seria mais assim. Aquela percepção 100% natural. Pra ela é uma coisa que ela não precisa ficar. sim. Aí aqui um enxame de infectado. Uma coisa que eu achei engraçado é que é muito a maneira como as duas reagem. A Ellie, pá, pauleira, vamos. E a Dina fica tipo, meu Deus, Meio em choque, né? bem em choque. Então, até eu acho que isso bate um pouco com aquele contraste de como uma o background de uma pro background de outra. De como a Dina ela nunca enfrentou possivelmente uma situação tão perigosa dessa maneira, a ponto do corpo dela congelar, enquanto para ela é só mais um dia no parque. Verdade. Mas a cena é muito boa. É, eu queria que essa cena tivesse o dobro do tamanho, cara. Tão bem feito, cara. A cena é Eu, bacana. eu senti. Eu pensei, né? Hum. Eu pensei que eles iam adaptar essa cena como sendo algo um pouco mais intimista no começo. Do fato de você usar os clickers pra abater os guardas, sabe? Sei. Porque essa cena toda tem clickers e guardas. Aí você começa a fazer barulho. Você pode começar a fazer barulho para os clickers matar todo o pessoal da Wolf. Eu Sim. pensei que ia ser assim no começo. Mas eles já emendaram com a cena final delas correndo da Ordem de Zumbi e tal. É, Essa, não, no jogo é bem grande, cara. Você tipo, fica quase uma hora aí embaixo. isso não foi uma coisa que não me gera incômodo também. Eu acho que foi bem inteligente, até porque eles utilizam essa ideia de rede neural, digamos assim, dos infectados, do Uhum. negócio de calor, tá ali perto, então eles identificam que tem alguma coisa acontecendo. Achei bem prático, porque, cara, é aquilo que a gente tava falando, são 7 episódios. Eles gastaram 3 episódios até chegar em Jackson, em Seattle. Então agora a gente só Sim. tem mais 3. Cara, eu acho humana, assim, eu prefiro de verdade que o segundo jogo termine na terceira temporada do que eles tentarem cortar tudo, porque não vai ter como, cara. Não vai ter como. Pra mim, Mas é, do jeito que tá, mesmo se terminar na terceira temporada, vai ter pouco. Vai ter pouco tempo, entendeu? sim. Aqui outra adaptação, que ao invés da Ellie ter a máscara quebrada, ela é literalmente mordida por um infectado, É. salvando a Dina. Porque não tem esporos na série, né? Ainda. Ainda é. Ainda, aparentemente. Ao que, Aparentemente ainda. ao que tudo indica. Essa cena é muito legal também, porque vai dar um take depois de por que os zumbis não passam daí, porque eles são burros pra caramba. Então um faz uma força, o outro faz a mesma força do outro lado. Então eles nunca vão sair daí. Sim. E essa cena é outro show de atuação da moça que faz a Dina, né? Ela fica, Isabela alguma coisa, o nome da atriz. ela fica o tempo inteiro com uma cara de tipo, o que eu vou fazer agora? Uhum. E que é o tom, Olha, que é o tom do é, jogo, tá ligado? É o tom. exatamente. Ó, aí dá uma close na arma dela, você já fica pensando no que ela vai ter que se submeter, sabe? Exatamente. Essa cena, ela é muito tensa. Ainda mais pra gente que. Ainda mais pra quem não viu, né? Uhum.
não viu o jogo, fica pensando, caramba, o que vai acontecer aí? É a cena mais tensa do episódio. Não, é assim. Só acho incrível o fato delas entrarem, a Dina ter deixado a porta aberta, sendo que eles acabaram de fugir de um monte de infectado de lobo. Ela tá em choque, literalmente, mas a burrice não tem lugar. Aqui, a gente tem uma cena que a gente já tinha visto no trailer, que era a Dina apontando. No trailer, salvo engano, não fica claro pra quem que ela tá apontando, mas pra gente, eu acho que conhece o jogo, era meio óbvio que era a cena que ela descobre que a Ellie é mordida. Até pelo contexto, tudo. Aqui a Ellie aparentemente esqueceu de falar que ela é imune pra Dina. Esqueceu, quer dizer que ela esqueceu de falar. Ela real não falou, né? Porque não teve a cena do beijo. Não teve. Mas me convenceu, tá? A cena me convenceu de... Por não ter tido esporos, a reação dela me convenceu. Sim. No jogo é muito mais fácil, né? A aceitação da Dina é muito mais fácil porque... Pô, a Amy já tinha contado antes e ela respirou esporos e não morreu, né? Então Sim. é muito mais fácil ela aceitar. Aí toda essa... Não, essa construção fez sentido total pra mim também. Fez sentido total. Total. O problema é depois, né? Daí aqui ela vai mostrar o braço, mostra a mordidinha. A Dina fica incrédula. Daí você vê. É uma baita atriz que você consegue ver que, tipo, no olhar, ela. Assim, nem. Eu acho que as duas, mano, entregam aí. Sim. As duas entregam muito aí. Aí ela fala que tá grávida. E que pra mim é completamente também um cenário oposto que a gente tem no jogo, cara. Que quando a Dina conta que tá grávida pra Ellie, pô, é aquele negócio, cara, você. Como assim, velho? Você tá grávida e veio comigo nessa merda? E ela, eu não sabia, não queria ser um fardo. Tipo, o que você tá sendo agora? Porque é exatamente isso. Ela pensa, tipo, caralho, agora você só vai me atrapalhar, mano. E aí elas começam a se pegar, velho. Da maneira mais assim, tipo, erupção de sentimentos, tudo. Foi uma coisa que não sei se assiste o making off depois, quando termina os episódios. Não vejo. A atriz falou que, tipo, a reação foi meio que uma catarse de emoções, porque a Dina ia matar ela tentando convencer a Dina. Aí a Dina ali naquele momento, ela também conta que tá grávida, as duas ficam extremamente assim, tipo, puta que pariu, e daí a Dina fala, quer saber, eu vou beijar essa mina. Quase um sexo de reconciliação, né? Exato, exatamente. E aqui a gente já tem elas, casalzinho, tudo. Cara, muita coisa me incomoda, porque eu acho que faz sentido essa explicação, mas de novo, cara, é outro tom que passa. Ela feliz. Aí a Ellie tá destruída. Ela tá destruída e, cara, se você parar pra pensar, essa hora ela vira e fala, tá toda feliz que ela vai formar uma família, né? Uhum. Ela tá, eu vou ser papai e tal. Cara, por tudo que a série passa pela gente, o mais correto, o mais, como é que fala? Cabível pra essas personagens fazer, o que faria mais sentido é elas pegarem e ir embora. Agora. Porque elas estão tão felizes que vão construir a família dela e a vingança não parece ser algo que tá corroendo as duas, que pra mim o que mais faria sentido se alguém fizesse é falar, não, eu venho embora. Esquece esse negócio aí. É tanto que. Cadê? Tem uma hora que ela fala, se você quiser eu tô junto com você, se você for eu vou. E aqui, mais uma vez, a questão do Tom. Ela descobrindo que vai ser papai. Nossa. Aí é... E isso foi o que mais me incomodou nessa cena, cara. Porque, outra coisa, né? A partir daí, a Ellie deixa a Dina no jogo. A Dina fica aí. Sim. E será que isso vai acontecer? Você acha que isso vai acontecer? Eu acho que não, cara. Não me parece, até porque essa cena aqui dela encontrando, tem a explosão,
Tá, daí aqui ela fala agora é diferente, porque ela tá grávida, pensa direito. Aí a Dina dá a mão, tipo, eu tô com você nessa escolha. Então elas vão juntas mesmo. Isso que mostra a diferença do Tom, né? A Ellie não é muito decidida das coisas que ela quer fazer. Ela sempre espera a opinião de Jackson, ver qual opinião o Jackson vai dar, ver a opinião que o Tony vai dar, ver a opinião que a Dina vai dar, se ela vai junto ou não. Enquanto na série é tipo, cara, você vai me atrapalhar. Você vai ficar aí, você vai me atrapalhar e eu não quero que você me atrapalhe. Ela tá pouco se fudendo que a mina tá grávida ou não. E aí parece que isso é a coisa mais importante. Ela estar grávida se torna mais importante do que a vingança que ela tem. Porque ela vira e fala, não, agora é diferente. Não é diferente. Não é pra ser diferente. Tem nada de diferente assim, até porque, né? Ela só enxerga uma coisa. Exato. Não sei, próximo episódio. Eu acho curioso, porque depois daquilo a gente nunca mais viu a Abby. Então, Nunca mais. a maneira que vai ser a construção aí da personagem dela pra série. E no próximo episódio a gente tem de novo o Isaac. Quer ver? Eu não quero o making off, eu quero o sneak peek do próximo. Eu volto se você quiser. E eu continuo se você quiser. O que você quer fazer? Tá com o áudio pra você? Se for guerra, vamos precisar de todos os soldados. O Isaac quer saber por que você escolheu matar parte do seu pessoal. O que houve? Eu mandei um esquadrão para o claro. bem. O andar inteiro vazio não tinha nem ratos. Tá no ar. Olha só. Eu Será acho que a gente vai ter sporos? Por isso que eu falei, por enquanto, naquela hora. Mas, cara, Cara, mas não tá com uma carinha de Rei dos Ratos, não? Rei dos Ratos total. E ela ainda fala não tinha nem ratos. É meio que assim, tipo. A cena final do Quarteto Fantástico esquecível, que o cara fala. Nós quatro somos fantásticos. O que você falou? Repete aí, irmão. Rei dos Da Ratos, hora. cara. Aparentemente. No jogo é a Abby, né? Que enfrenta ela. Ele, o Rei dos Ratos. Então. Aí eu já não sei, porque a gente não tem app, aparentemente a gente tem conflito entre a WLF e os Serafitas, eventualmente eles conseguem tirar informação de onde vai ser a guerra, ou eles se mobilizam para atacar em algum lugar. Talvez seja aqui que a gente tenha a Abby com o Lev e a Yara, mas eu não sei exatamente como eles vão fazer essa introdução, porque tem todo um contexto para Abby proteger eles. Então, tipo, pra mim tá... Agora... Cara, pra mim tá no escuro, sério. Eu não consigo ver como serão os próximos episódios, sabe? É diferente do primeiro episódio que eu vi, tá construindo, o Joe vai morrer no final. Aí depois vão pegar, vai pra Seattle. Só que, tipo, pra mim tá totalmente cinza. Agora, a maneira como eles vão construir. A maneira que eles vão adaptar. A gente viu a Nora correndo. Então, talvez seja a cena que a Ellie mata a Nora. Então, já começa a se aproximar um pouco da Abby na parte da gameplay. Só que mesmo assim... Eu acho que vai ser aquilo que eu tinha te falado antes. Eu acho que vai ser mais um episódio pro dia 2. Esse episódio provavelmente vai pegar todo o dia 2. Que o dia 2 termina com ela no hospital, né? Com a Ellie no hospital, matando a moça lá do hospital, que eu não lembro o nome dela também. É a Nora, se não me engano. Aparentemente essa mulher aqui correndo. E aí a Ellie já vai enfrentar o Rei dos Ratos aí. Faz sentido. Aqui, ó. E aí o próximo episódio... Aí, ó. A cena dela jogando, quando a Ellie aponta a arma, ó, que ela, no jogo ela joga a bandeja. Real. E ela Então, correndo agora. E isso é uma mudança que eu gosto, cara. Eu gosto da Ellie enfrentar o Rei dos Ratos. Sim. Porque é o mesmo lugar, né? Sim. É o mesmo lugar. Então, gosto. Aí eu acho que o episódio 6 vai ser um flashback. Tem que ter um episódio de flashback. Cara, não existe eles terminarem essa temporada
sem mostrar o museu. Que é uma das cenas mais incríveis do jogo. Quando a Ellie vai pro museu e tal. O que a gente tem E aí eu aqui acho que essa cena. Ó, Isso a gente ainda não viu. a gente não viu. E no jogo acontece agora. Depois de um. Essa cena eu não lembro da gente ter visto. Essa daí não. E aí, a gente já teve visto essa cena, velho. Exatamente. O segundo episódio poderia. O terceiro episódio, melhor dizendo, poderia ter começado dessa maneira. Eventualmente. É. O Joe acabou de morrer, aí ele tá começando a vingança, então poderia ter sido interessante a gente ver um pouco do que aconteceu antes da ruptura deles. Sim. Porque, cara, é isso que você falou. Próximo episódio, Rei dos Ratos e Morte da Nora. Talvez no finalzinho ali. É que quando a Nora morre, já morre a outra e o Owen também, não é? Aí ele mata ela e já vai atrás deles. No observatório Sim. lá. O final da morte. A morte deles é no final do dia 3, né? Ah, não lembro. Sim, a Nora morre no final do dia 2 do hospital. Aí a Ellie pega e vai até o observatório. Que é quando tá tendo aquela enchente. Mó difícil chegar naquele observatório. E aí ela mata os dois, volta e tem a cena do teatro. Volta e tem a cena do teatro, que é quando vira e se joga com a Ellie. Sim. E é assim que vai terminar a série também. Não sei, eu sinto que isso já foi, isso aqui ainda não foi. Isso aqui ainda não foi. Dá pra ver o Jesse em Seattle. Teatro. Ó, e ela tá sem a Dina. Aham. Então, não sei se vai Olha. acontecer. Oi? Vai acontecer alguma coisa com a Dina, então, né? Não sei Por se quê? vão justificar meio que. Ah, ela caiu, machucou o tornozelo, levou um tiro. É. Mas eu tô botando fé nesse episódio 5, hein? Aquela correndo atrás da Nora. Isso aí a gente já viu. Ah, esse daí é o flashback da Abby. Aquele primeiro flashback do pai dela lá. No zoológico. Metrô. Primeiro episódio. Ah, é aí quando a Abby mata a Nora. É, que eu acho que é o próximo episódio. É, também acho. Nossa, ela vai ter que entregar muito nessa cena. Ela vai ter que entregar muito nessa. Essa cena a gente não viu também da Dina. Não. Que Nossa, pode, não mesmo. que pode ser exatamente o que vai acontecer Pra ela ficar, né? pra ela ficar. Mas, cara, porra, pela reação aqui da atriz, velho. Aconteceu alguma coisa pesada aí, né? Negócio pesado. Tipo assim, ela caiu e, sei lá, furou a perna dela. Porque não pode ser na barriga porque ela tá grávida. Se for barriga, ela perde a criança. Mas, tipo. Eu quero ver. Pô, mas isso me deixou animado. De verdade. Meu problema é. O quanto vão correr pra conseguir Pois é. entregar isso? Sabe? Porque possivelmente vão intercalar. Talvez a Ellie vai ter um flashback porque ela vai estar correndo junto com a Dina. Aí ela vai cair e vai desmaiar, eventualmente. Aí quando desmaia vai pro flashback. Assim, flashback do nada, meio... você tem que ter um contexto pra meter um flashback ali. Você não corta uma cena do nada só pra dar um flashback, tá ligado? É. Pelo menos do meu ponto de vista. A cena deles aqui aparentemente em Jackson, é onde o Joel... Não, no jogo eles estão na cidade, mas aqui aparentemente tá em Jackson. Não sei se é quando ele conta pra ela que ele tirou ela lá do hospital, que tinha que matar ela, tudo, mas dá pra ver que aqueles... É. O Senhor Fantástico tá boladão. Essa reação da Annie aí é muito o que a gente espera, né? Isso, é isso aí. É uma puta, tá ligado? A Ellie no jogo é bem assim, cara. Sempre uma cara meio de raiva, poucas pra caralho. E eu acho que eles vão, sei lá, eu acredito que esses flashbacks vão acontecer no episódio 6.
Depois da Ellie ter matado a Nora. Cara, pra mim o episódio 7 vai ser quando vai inverter. Eu acho que vai ser, possivelmente, não sei se vai ter a morte do Owen, da Mel. Eu acho que é Mel, o nome da mulher. É, a Mel e o Owen. É Mel. Isso, isso. Não sei se vai ter da mesma maneira, mas porque não me faz sentido a gente não ter a parte da Abby, que é essencial pro jogo e pra construção dela, até mesmo essa questão do Levi e a Yara. Pra mim é isso, tipo, vai chegar o último episódio, eventualmente teatro, de alguma forma vão encaixar a Abby ali, vai matar o Jesse no teatro também, não sei como é que vai ser. Aí vai meio que acontecer alguma coisa pra gente ter esse lado da Abby. Eu acho que. Ó, eu acho que o episódio 5 vai ser o dia 2. Hospital, Rei dos Ratos, morte da Nora. Dia 3. Episódio 6. Pode ser esse flashback. Episódio 7. Episódio 7. A Abby vai até o observatório, mata o Owen e a Mel. Eles Ellie. voltam pro teatro. A Abby. Eles voltam pro teatro. E aí tem a cena que alguém, né? Não vai ser o Tommy. Ou a Dina, ou o Jesse vai ser pego pela Abby. E eu acho que vai terminar com a Ellie abrindo a porta e se ouvindo um tiro. Que Eu acho que é assim que termina. seria o tiro que pega no Jesse. Seria o tiro que pega no Jesse. E é assim que termina no jogo, né? Você escuta um tiro, você não sabe o que aconteceu. E aí volta a terceira temporada vendo todo o lado da Abby. Possivelmente. Faz mais sentido. Mas até então, a gente não sabia nada da Abby. Não era pra gente saber nada da Abby. Motivação, quem é aquele pessoal, não era pra gente saber nada. E Sim. isso dá uma sede de vingança no telespectador junto com a Ellie, né? Porque a gente tá cego, a gente não viu o lado dela. Aí na série a gente já viu o lado dela, pô. A gente não tá nessa jornada. Eu sinto que a gente tá, né? Como telespectador, a gente tá nessa jornada junto com ela, porque não é um negócio tão intenso. Sim. Então é tudo amenizado, os sentimentos que a gente vai sentindo. Igual o personagem. Volta nisso, eu não lembro se eu já tava gravando quando eu falei. Mas pra mim parece que a série é feita mais pra criança. Obviamente é uma série séria, tudo isso, mas não tem o mesmo peso que você tem no jogo. E isso que me quebra. O pessoal Exato. fala, é uma adaptação, a gente tem que entender liberdade criativa na maneira de construir personagem, de construir cenário e contexto para que a pessoa possa entender, tudo bem, mas isso impede a série dela ter um tom sério, um tom de vingança, uma personagem que está totalmente direcionada pelo ódio, que nada mais faz sentido, que é exatamente até aquilo que você falou na hora que ela descobre que a Dina tá grávida. Tipo, cara, ela se importa com a Dina. Daí do nada ela vê que a mina tá grávida. No meio desse rolê todo, ela fica, pô, meu, você tá atrapalhando o meu rolê. Ela não. Eu não vejo ela pegando a mão da Dina que nem a na série e, tipo, as juntas. É como se ela estivesse amenizando a seriedade da situação que ela tá envolvendo a garota. Total. E eu sinto que é muito difícil a gente não comparar, porque, cara, a série não tá ruim, né? Sim, Pô, ruim mesmo. pra mim não tá. Mas o jogo é uma obra-prima, cara. Era pra. Vamos fazer uma analogia com, sei lá, com chocolate. Uhum. A série o jogo é um Mint e a série, sei lá, é um Lacta. Sim, E quem já tem a referência do Mindit esperaria, sei lá, pelo menos um Milka, sim, um Copenhague, assim, sabe? Por isso que essa indignação acontece, sabe? Ninguém tá esperando que seja uma obra-prima, assim. sim. Mas, cara, pra mim era pra estar entre as melhores temporadas já feitas. E o engraçado é que tem aprovação do Neil Druckmann, né, cara? Então, tipo, ele aprovou isso. Ele olhou e falou, não, faz sentido, vamos levar pra frente. É isso que é doido. Ah, mas também a gente não sabe, né? O quanto Ele tá envolvido. ele realmente está envolvido, né? É que Ele aparece lá.
sempre nos bastidores, né? Exato, ele sempre aparece falando. Isso foi um negócio que a gente não conseguiu colocar no jogo, mas aqui na série possibilitou e ajuda na construção, etc. Mas não sei, a maneira como tem sido direcionado, as escolhas que tem aparecido, pô, beleza, mas poderia ser um pouco mais de acordo ali com os acontecimentos, com o que a gente vê, a maneira que os personagens são todos construídos, porque, cara, no final do dia parece que não tem o mesmo peso. Tipo, aí ele vai matar a Nora, tudo bem, mas assim, puramente só porque a encontrou, né? Tipo, se não encontrasse, então paciência. Eu acho que ela até vai hesitar em matar a Nora. No jogo Então, a gente tem uma certa hesitação, né? Ela dá uma... A Ela gente pega a como barra. a gente como jogador, porque a gente como jogador fica apertando, aparecendo lá, né? Pra você apertar o botão pra ela bater. E você como jogador, você hesita. Mas a Ellie não hesita não. Ela tá com aquela cara de puro ódio. Sim. E eu vi muita gente fazendo isso, cara. Muita gente não apertou o botão pra ver o que acontecia, sabe? Tipo assim, e se eu não apertar o botão, será que ela desiste e tal? Não. A Ellie como personagem Ela toma não atitude. não, cara, só tem uma expressão no olhar dela. Que é tipo, eu vou te matar. Uhum. Depois eu te dou, já. Cara. Eu acho assim, de uma maneira geral, eu gosto da série. Tipo assim, no sentido de série. Não como The Last of Us, talvez. Mas, tipo, como uma série, eu acho bacana, acho a construção, sim, legal, a série prende tudo. Mas quando a gente compara e analisa como uma adaptação, pra mim ela acaba pecando, ela deixa bastante a desejar. E é isso que pra mim é extremamente decepcionante, porque você sabe que tem material, tem base pra entregar um negócio muito mais qualificado e muito mais interessante. Tipo, a gente fala de todas essas mudanças, né? Cara, mas se tivesse tido tudo isso de mudança, se o Tommy realmente não tivesse ido pra lá, se a Dina tivesse esse protagonismo maior mesmo, esse protagonismo maior, e o Tom fosse o mesmo, a gente não ia estar reclamando tanto. Exato. Então Exatamente. o problema não é a mudança, o problema é que não entrega o sentimento que a gente quer ter. Exato. Aliviou demais o material base. Você achou, não tem nada a ver com esses últimos episódios, mas você achou que a morte do Joe foi mais brutal do que no jogo? O que você achou da morte do Joe em si? No jogo, pra mim, foi muito pior. Foi muito pior. O ambiente no jogo é muito mais escuro, né? Eles matam ele no porão lá, escondidão no porão. Uhum. O discurso quebra também um pouco pra mim. A trilha sonora do jogo é perfeita, cara, pra te dar atenção, sabe? Uhum. Você não respira, assim. Você fica tipo, caralho. E aí tem só uns tum, assim, no fundo, sabe? Uma trilha sonora bem minimalista. A trilha sonora do The Last of Us é muito minimalista. Sim. E, cara, as posições de câmera também são incríveis. Quando a Abby tá matando o Joel, você vê uma câmera no chão, assim, né? Atrás da cabeça do Joel. Aí a Abby lá atrás, desfocada, só enxergando e vai focando no taco. Uhum. E quando a Abby vai batendo no Joel, você vai ver na parte do pedaço do Joel no taco. É muito brutal, né? Sim. E... é a construção mesmo da cena, sabe? E ela mata o Joel no taco, pô. Lá, na série, ela dá um golpe de misericórdia, quase, né? Enfiando na garganta. Sim. Mas é um Concordo. pouco mais dispositivo, porque é mais... tá mais claro, você vê um pouco mais, né? Sim. O Joel fica mais... Nossa, cara, é muito perturbante ver a morte dele No jogo. no jogo. E é muito perturbante também porque você não sabe, mano. Você não sabe por que aquele Por que tá pessoal tá acontecendo ali. aquilo? Então você tá que nem os personagens lá, né? Você só tá vivendo aquilo e falando, caralho, que crueldade, mano.
crueldade de matar esse personagem que a gente gosta tanto dessa forma. Parece que é a troco de nada, assim. Então é muito pesado. Por isso que muita gente parou de jogar aí. Na série você não vê ninguém na série parando de ver a série. Sim. Depois desse episódio. Não Sim. teve a revolta que teve na época. Na época, muita gente ficou puta e parou de jogar o jogo. Sim, pra caramba. Então, por aí você vê que o sentimento não foi passado do jeito que era pra passar. Talvez por já estar esperando. Não a parte do sentimento, mas o não abandono da série. Será que não é porque a gente já sabia? A gente só queria ver. E a gente só quer ver agora como vai ser construído? Porque é mais isso. Eu tô mais no sentido de ter curiosidade em entender como as coisas vão decorrer e daqui pra frente, do que puramente pela ideia de, tipo, do desconhecido do que tem por aí, sabe? Eu sinto que pra gente é outra sensação que a gente já sabia, né? A gente já passou pela experiência. Eu falo mais de um público que não sabia mesmo, um público novo mesmo. Sim. Você não viu, cara, eu pelo menos não vi essa discussão sendo feita. A discussão que eu vi era de gente que gostou da série, gente que jogou o jogo e não gostou da série, e gente que só viu a série e gostou. Enquanto na época era gente que ficou puta com essa decisão e gente que seguiu jogando o jogo. Sim. E eu não vejo isso. E eu acho que foi proposital, cara. Eu acho que contaram todo o background da Abby pra ficar mais palatável. Ficou muito palatável. Pra não dar essa versão que a gente teve no Isso. game, Mas, né? mas essa versão eu acho importante, cara. Sim. Eu acho isso que é a coragem do segundo jogo. Começarem desse jeito e a série não teve. Não, hoje eu concordo com isso. Até a gente teve aquela conversa. Eu falei, pô, Breno, poderiam ter mostrado, colocado às vezes o flashback dela lá no começo, e começar com uma outra personagem nada a ver, e depois ela chega em Jackson e descobre que quem tá querendo a vingança, e descobre que a pessoa por quem ela busca tá querendo se vingar é o Joe, é o tudo. Mas de fato, assim, olhando hoje a maneira como é o que é, e que nessa ideia. E realmente, isso hoje em dia faz bastante sentido pra mim. Porque esse ponto de virada ainda é um ponto muito. Vai ser uma sensação muito diferente pra quem viu e pra quem jogou, porque eu sinto que na próxima temporada, quando a gente começar a ver um lado da Abby, né? A Abby vai ser a protagonista da terceira temporada, eu acredito. Sim. E vai ser um negócio da galera entender, né? Entender mais sobre ela, ver mais o que ela passou. Cara, no jogo é torturante jogar com esse personagem. Porque você não quer, mano. Sim. Você não quer ir ao lado dela. Você não quer. Tanto que o jogo te dá várias oportunidades de você matar o personagem e você vai lá e mata de propósito, sabe? Sim. E o caminho mais óbvio do level design do jogo Sim. é os que te levam pra um precipício, assim, pra você tacar a personagem. Você vê muito vídeo de gente fazendo isso. E é foda, cara. Então é um sentimento completamente diferente. Mas aí no final do jogo você entende, né? Você entende por que o jogo fez isso e faz sentido. E é um baita jogo. Nossa, é um baita jogo. Cara, eu acho que, assim, de uma maneira geral, é essa a conversa. A gente bateu 1h30 de papo, praticamente. Vamos encerrar. Valeu, mano, pela call, foi muito boa. Eu vou... Acho que amanhã eu já posto, mano. Posso falar, velho? Acho que amanhã já tá no ar. Semana que vem eu já vou no meu cenário padrão. Aí fica melhor até. Daí dá pra... Aí semana que vem, a gente pega e grava também, se tiver de boa. A gente faz nesse mesmo formato, daí eu já preparo melhor, né? Aí fica mais tranquilo o vídeo. E depois do primeiro, acho que o segundo já fica mais... A gente já sabe mais ou menos o caminho das pedras.